Saga de Thanos. Sim, vou trazer aqui para vocês esse que é a introdução do Thanos aí no universo Marvel, suas primeiras histórias, dois encadernados gigantescos de 400 e poucas páginas cada um deles, que mostra então esse primeiro arco de histórias aí do surgimento do Thanos até a primeira morte dele. Vamos ver o que tem aí dentro, depois a gente comenta um pouco mais. E aqui está então a Saga de Thanos. A Panini já publicou esse formato aqui já faz algum tempo, uma saga bem grande. Olha só quantas edições tem aqui. Tem Fantastic Four, tem Quarteto Fantástico, né? O Thor, tem Marvel Premiere, Warlock, um monte, um Hulkzinho aí no meio, Homem de Ferro, Capitão Marvel. Isso aqui no volume 1. E no volume 2 nós temos também, além de Capitão Marvel, também tem Demolidor, Vingadores, Strange Tales, mais Warlock, Avengers Anual e Marvel 2-in-1. É uma saga bem extensa, encabeçada pelo Jim Starlin, né? Então, vamos dar uma olhada. Vou passar um pouco rápido algumas coisas. Vou já dizendo para vocês o que é bom, o que vocês podem até pular aqui dentro, tá? Essa saga de Thanos então saiu originalmente, na verdade saiu, né, aqui no Brasil, primeira vez pela Abril, daí era 4 encadernados, se não me engano, tá? Tem um monte de coisa aqui dentro, eu vou tentar passar um pouco rápido algumas, tá? Primeiro, tem esse negócio aqui da colmeia. Essa colmeia aí era meio que um enclave, que é o pessoal, então, com tecnologia que criou o Warlock, né? Isso aqui, então, já é o Stan Lee, né? É o Jack Kirby aqui, né? O desenho do Kirby aqui é inigualável, né? Bom, eles criam um ser para ser um cara extremamente poderoso, tal, ser a evolução da humanidade. E aqui no começo ele se chama Ele. Tá? Então vai lá o quarteto nesse enclave aí, né? Eles descobrem ali o tal de enclave e vão lá lutar. Ele tá aqui preso nesse casulo, tá? Esse tal Ele, né? E daí então o quarteto luta ali contra o enclave ali, essa colmeia, né? Enfim, que eu acho que depois virou enclave, né? Mas aqui é a colmeia. E aqui tá então o primeiro vislumbre sobre o Warlock. Tá? Depois então esse Ele, né? Ele vai lutar contra o Thor. Daí tem um envolvimento ali com a Lady Sif, etc, né? Ele tá aqui no casulo, ele sai do casulo, né? O ele, de novo, né? E, enfim, ele vai ali pro espaço, etc, né? E ele tem um confronto com o Thor. Bom, aqui eu vou passar um pouco rápido, porque isso aqui eu não acho tão interessante, tá? Enfim, surge aqui ele luta contra o Thor, é uma luta bem parelha, tá? É bem complicado pro Thor ganhar desse tal Ele, e então toda hora ele vai ali pro casulo, ele briga com o Thor, ele volta pro casulo, vai pro espaço, tá? Enfim, daí fica lá o tal do casulo voando pelo espaço, então ele é encontrado pelo autoevolucionário. O autoevolucionário vê aquele casulo e ele liberta então o Ele, daí ali nesse momento ele se torna um Warlock, e o autoevolucionário manda o tal Ele lutar contra o Homem-Fera. Esse Homem-Fera aqui, essas coisas aqui, é porque o autoevolucionário ele queria fazer um planeta Terra sem guerra, sem violência, etc. E ele criou então a Contra-Terra. Só que o problema é que assim, ele ficou ali fazendo a tal da Contra-Terra, e lá pelas tantas, né, depois que evoluiu um pouco ali a humanidade, ele pegou no sono, o autoevolucionário. Daí chegou o Homem-Fera lá na nave ali do autoevolucionário e fez a humanidade evoluir com guerras e etc. Então o Warlock, quando que ele sai ali, ó, aqui, ó, tá vendo? Ele sai do casulo, daí já nesse visual mais parecido com aquilo que a gente mais conhece, o Warlock. Ele vai para Contra-Terra e ele luta com o tal do Homem-Fera e os seus amiguinhos meio animais ali, etc. Já nessa época aqui, o autoevolucionário deu para ele a Joia da Alma, tá? Então ele tá ali com a Joia da Alma, depois eles vão aprofundar isso. No começo não fala muito sobre a tal da Joia da Alma. Mas enfim, daí tem um monte de confronto do Warlock contra o Homem-Fera e, cara, tudo isso aqui
é um monte de coisa do Warlock. O Warlock, ele é meio que, aqui ele se posiciona, enfim, né, é visto como um messias, né, cara, é uma alusão ali, uma analogia, digamos assim, né, para a história de Jesus. Então, cara, tudo isso aqui do Warlock é tudo ele lutando contra o Homem-Fera e lá lutando para livrar contra a Terra dos males que o Homem-Fera e os seus amiguinhos lá fizeram, tá? Então, assim, ó, quase todo o volume é disso, tá? Esse primeiro volume é muita história do Warlock, tá? Até que o Hulk vai se envolver também é a história do Warlock. Tá? Ele vai lá para Contra-Terra, essa Contra-Terra ela fica do lado oposto do Sol. Cara, eles dizem assim que é pra Terra não descobrir que existe a Contra-Terra. Existem mais ou menos as mesmas pessoas, vamos dizer assim, só não tem nenhum ser poderoso. O único ser com poderes lá mesmo é o Warlock. Tá? Então, tudo isso aqui é mesmo a luta lá na Contra-Terra e etc, tá? Aqui ele até vai meio que crucificado lá em certo momento, tá? E tudo lutando contra o tal do Homem-Fera e blá 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 blá. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu acabei passando aquilo que interessa para nós, que é aqui, ó. Homem de Ferro. No Homem de Ferro surge o Drax, o Destruidor. Daí depois nós vamos saber um pouco mais da história dele. Ele simplesmente surge lá, ele vai lutar ali contra os Irmãos Sangue, que é esses dois aqui vampiros espaciais, vamos dizer assim. Eles têm um confronto com o Homem de Ferro, e daí eles ficam dizendo que eles têm um mestre e tal, né? E enfim, daí fala um pouco sobre a origem do Drax, mas depois vai se aprofundar um pouco mais. Diz que ele foi feito para lutar contra o Thanos. Tá? Daí fala aqui um pouquinho sobre o mentor, etc. Depois eu aprofundo um pouco mais nisso aí. Tá? Mas aí surge o Thanos. Aqui a primeira visualização que a gente tem dele. Enfim, daí eles lutam ali contra os Irmãos Sangue, o Homem de Ferro e o Drax lutam contra os Irmãos Sangue, eles destroem o Thanos e o Thanos era um robô. Tá? Isso vai acontecer em alguns outros momentos também. Daí a gente entra na história do Capitão Marvel, que daí aqui já é bem melhor, porque aqui as histórias de antes era o Mike Friedrich que fazia. Aqui já tem mais envolvimento do Jim Starlin, tá? O Jim Starlin, ele faz, então, o Capitão Marvel, ele dá um novo upgrade aqui no Capitão Marvel, faz ele se tornar mais poderoso para ele lutar contra o Thanos. Nesse primeiro momento, a gente sabe que tem alguém controlando algumas pessoas, tá controlando a namorada aqui, essa aqui é a Lou Yen. Nessa época, o Capitão Marvel batia ali os braceletes dele e trocava de lugar com o Rick Jones, né? Então o Rick Jones tinha essa namorada Lou Yen, e ela estava sendo controlada, tinha ali esse aparelhinho aqui, vocês podem estar vendo aqui, né? Mostra que então que o controlador, ele estava por trás disso, ele estava controlando algumas pessoas, alguns líderes mundiais, etc. E tudo isso fazia parte do Thanos ali, parte do plano do Thanos, para dominar o planeta Terra, assim, a princípio parece que é isso, né? Enfim, daí eles têm esse embate aqui, eles lutam contra o Super Skrull, tem o Coisa aqui, se envolve em diversos momentos aqui da história, né? Enfim, daí tem ali um combate ali em função do Thanos, aqui novamente aparece o Thanos, ele tem uma galera de Skrulls ali que está trabalhando junto com ele, enfim, aqui no começo então é mais mostrando em si que o Thanos tinha esse plano aí de conquistar a Terra, e fala que ele quer então o Cubo Cósmico. O Cubo Cósmico tem um poder que tudo que ele desejar, né, a pessoa que tiver o Cubo Cósmico, tudo aquilo que ela desejar se torna realidade. E a gente descobre isso aí, que é o plano dele. O Capitão Marvel, ele viaja lá para Titã, ele acaba sendo levado para Titã, né, aquela lua de Saturno, e lá ele conhece o Mentor e o Star Fox. Daí o Mentor fala que ele é o pai do Thanos, né, o Star Fox é irmão do Thanos. A gente descobre também que aqui no começo não tem aquela questão de Eternos, etc., que depois foi feito. Então um retcon explicando isso, mostrando que o Thanos seria um eterno, né? Sim, em tese, né? Ele é filho do Mentor, o Mentor seria um eterno. Mas aqui, aqui é falado que o Mentor, ele é filho do Cronos. O Cronos é aquele deus maior ali que criou o universo, etc., que seria o pai de Zeus. Então, aqui tá mais ligado assim à origem do Olimpo, etc., tá? Então, o Thanos seria meio que equivalente ao Hércules, vamos dizer assim, a um semideus.
Tá? Aqui no começo, então, explica dessa forma. Tá? O mentor, então, ele que fez a civilização ali em Titã, fez a civilização evoluir e tudo mais, virou um grande planeta, evoluído, etc. Mas Thanos dominou, matou quase toda a população, sobrou um que outro. Na verdade, sim, a princípio aqui mostra só o Mentor e o Star Fox, que seriam meio que os rebeldes aí, que estavam se rebelando contra Thanos, e o resto então virou um monte de vilão que estão ali pelo espaço, ajudando Thanos a encontrar o cubo cósmico. Isso aqui é o ponto principal. Então, assim, sempre aqui não tá falando coisas assim mais a fundo sobre isso, né? O Destruidor, a gente vai descobrir aqui também no decorrer da história que ele foi criado pelo Mentor, porque assim, aqui vai falar brevemente, mas em algum outro ponto vai explicar melhor isso. Quando que ele era um humano, o Drax, ele estava na Terra com o seu carro, chegou o Thanos lá com a nave dele e acabou batendo o carro dele lá, enfim, aconteceu um acidente com o carro onde que estava o Drax. Daí o cara que era o Drax morreu, a mulher dele morreu e a filha aparentemente tinha morrido. Mas o que aconteceu? O Mentor ressuscitou o Drax para ele caçar o Thanos e a filha dele sobreviveu, foi criada ali por um pessoal de Titã, que é a Serpente da Lua, a filha dele, então. Então o Drax tem a função dele no mundo é caçar o Thanos, né? Ele se tornou esse ser aqui extremamente poderoso graças ao Mentor, e a Serpente da Lua então foi treinada ali, tem telepatia, etc, foi treinada lá pelo pessoal de Titã, e ela também sobreviveu e tá na Terra, depois vai mostrar ela aí. Enfim, que o Capitão Marvel tá lá em Titã, então ele descobre essas coisas ali do Thanos e ele ajuda então o Mentor e Star Fox a começarem a lutar contra o Thanos. Então eles têm ali um confronto, né? Eles vencem ali em certo ponto, porém ainda tem a questão da Loian, que ela está sendo controlada. Daí agora a gente já vai para o segundo volume, que vai dar continuidade à nossa história. A parte do Capitão Marvel é bem interessante, assim, daí já tem mais o Jim Starlin envolvido, né? Eu acho bem melhor a parte aqui, que é do Capitão Marvel. Bom, aqui daí então já tem o envolvimento dos Vingadores, e o Capitão Marvel vai fazer então uma evolução ali, vai ter um upgrade aí na vida dele, que vai mostrar aqui depois. Bom, aqui então os Vingadores vão lutar contra o Controlador, tá? Aqui ele, então que ele tá controlando algumas pessoas aí na Terra, então, a mando do Thanos. Aqui a gente já tem então um confronto do Drax contra o Thanos. E, cara, assim, a estética, a narrativa do Jim Starlin é um espetáculo. Aqui o Thanos faz uma luta mental contra o Drax, então tá tudo distorcido aqui, por causa que é meio que a pira do Thanos. Cara, o Jim Starlin é um baita narrador. Então ele tem uma luta aqui, essa página aqui, inclusive, ela é bem icônica. Olha só como é que ela faz aqui. É uma luta mental aqui, bem louca, bem doideira, não tem falas, mas mostra então assim, de um jeito bem com base no desenho, bem com base na narrativa, ele vence o Drax. E nesse momento, então, ele consegue acessar o cubo cósmico. O cubo cósmico estava na Terra, então ele vem para a Terra e sempre tem essa figura aqui junto com ele, que depois a gente vai descobrir que é a Morte. Então o Thanos está sempre junto com a Morte e ele justamente está tentando ficar poderoso para eliminar a Terra, dar de presente para a Morte, por causa que ele é muito admirador da Morte, enfim, ele quer se tornar um deus, vamos dizer assim, né? E matar um monte de gente e dar de presente para a Morte, para ele conquistar ela. E ela tá sempre ali junto com ele, então. Bom, aqui então o Capitão Marvel tem uma luta ali com o Destruidor, com o Controlador, desculpa, e daí depois ele fica preso ali num certo ponto, etc. E nisso, então, ele vai ter aquela viagem mental que ele vai ter um upgrade nos poderes dele. Então ele encontra esse ser aqui, que é o Eon, esse ser aí que vai dar mais poderes para ele. Esse Eon, ele faz com que o Capitão Marvel tenha consciência cósmica, então ele tem um contato com outros seres, outros planetas, etc. E ele se torna muito inteligente, vamos dizer assim, né? O poder dele fica um pouco maior, ele deixa de ser tão pacifista, tá? Aqui vai mostrar a origem do Thanos, aquela questão que eu falei ali do Olimpo, etc, né?
enfim, é explicado aqui. Fala ali que a questão quando que o Thanos nasceu, o que é o objetivo dele, e nisso então ele vai descobrindo essas coisas, vai ficando com raiva, né, das questões de guerra, de morte, etc. E ele vai ficando mais poderoso aí conforme passa isso, né? E, cara, sempre tem uns seres bem estranhos aqui no meio, umas entidades loucas, cara, é bem doideira isso aqui. E por fim, então, ele tem um upgrade, daí ele fica com o cabelo loiro, ou seja, né? O Goku copiou o Capitão Marvel. Enfim, né, daí a gente vai acompanhar então agora o Capitão Marvel lutando e em busca do Thanos aí, dar fim ao Thanos. Aqui já tem um Marvel Feature, né, do Coisa e do Homem de Ferro. É uma continuação daquela história do Homem de Ferro de antes, novamente os irmãos Sangue, que estão aí, vão lutar contra o Homem de Ferro e o Coisa, né, e enfim, os dois aí, os irmãos Sangue estão a trabalho, aí a mando do Thanos. Eles lutam com eles, né? Daí no fim o Thanos, quando que eles não ganham dos heróis ali, o Thanos absorve os irmãos Sangue ali pro cubo cósmico e etc. Depois a gente entra para uma história do Demolidor. O Demolidor tá lutando lá contra o Kraven joga o Demolidor lá no mar, e quando que ele cai no mar, na verdade ele cai numa base da Serpente da Lua, que é aquela que eu falei ali antes, então que ela é filha do Drax, mas eles não sabem, né? Isso aí a gente vai só descobrir depois, né? Enfim, que eles é pai e filha. Enfim, ela está na Terra fazendo então experiências genéticas, etc, para lidar com o Thanos. Então ela quer evoluir a humanidade, enfim, fazer alguns seres aí para lutar contra o Thanos, porque ela sabe que o Thanos vai vir para a Terra a qualquer momento, né? Que ela foi criada lá em Titã, etc. Então ela sabe disso. Daí vai surgir algumas ameaças aqui, não estão totalmente ligadas ao Thanos, né? É uns inimigos do Demolidor aqui que surgem, tem esse T-Rex aqui, que é um ser extremamente poderoso, que é tudo umas criações da Serpente da Lua, que só que acabam se virando contra ela. Mas enfim, o Demolidor ali se envolve ali na luta, tem um certo ponto a Serpente da Lua devolve a visão pro Demolidor, tem uns negócios assim, né? Mas não é tão relevante assim para a história do Thanos em si. Mas enfim, daí eles estão ali lutando contra esses seres, o Capitão Marvel se envolve novamente, e enfim, conta a questão ali do Thanos, etc. E, enfim, ele faz amizade ali com a Serpente da Lua. Depois a gente segue a história lá do Controlador, lá, né, do Capitão Marvel, lutando contra o Controlador, e todos os problemas que está gerando isso aí, o controle dele, etc, né, nessas pessoas. Então, por fim, ele vence o Controlador e novamente ele se vê ali prestes a lutar contra o Thanos ali, que já está em posse do cubo cósmico. Bom, volta aqui para a parte dos Vingadores, faz uma reunião aqui dos Vingadores, e daí eles descobrem que o Thanos está enviando para a Terra uma frota de um monte de nave ali, os caras que são os seguidores dele, vão vir para a Terra para eliminar todas essas pessoas da Terra, e o Thanos, já com o poder dele, ele conseguiu prender o Cronos. Esse aqui é o Cronos, que seria o avô do Thanos, né? Enfim, essa entidade aqui galáctica ele conseguiu prender, né? Então o poder do cubo cósmico é extremamente gigante, né? Enfim, daí os heróis vão lutar contra o Thanos, vão lá para o espaço, né? Tem uma briga do Thanos contra o Capitão Marvel, contra todos os Vingadores aí. Porém, ao final da luta, o Thanos absorve todo o poder do cubo cósmico, ele se torna uma entidade espacial aqui, né? O cubo cósmico para de ter poder, vamos dizer assim, a pessoa pega o cubo cósmico na mão, não faz nada, porque o Thanos já absorveu todo o poder dele. Então o Thanos agora no formato de entidade, assim, daí não tem nem como confrontar ele, né? Eles lutam contra alguns outros seres aí que estão lutando pelo Thanos. O Drax vai para o espaço para lutar contra o Thanos, porém, né, é impossível lutar com ele nesse momento, porque o Thanos está extremamente poderoso. Enfim, daí eles lutam com ele ali, tentam dar um jeito. A gente volta aqui para os Vingadores, né? Os Vingadores aqui, então, eles estão indo para o espaço, né? Daí vai mostrar o ponto de vista deles, lutando contra as naves ali do Thanos. Enfim, daí o pessoal se junta ali. Aqui tem uma questão que é bem legal, que eles têm uma nave principal que estava oculta,
e os Vingadores acham que ela é muito importante. Daí eles entram lá naquela tal nave e eles descobrem que tem lá um apetrecho, enfim, que faz com que todo mundo fale a mesma língua, todos esses alienígenas falem a mesma língua. Então, os Vingadores desligam esse apetrecho aí, e daí os alienígenas não conseguem mais conversar entre eles, aí dá uma briga, né? Estilo Torre de Babel, né? A comunicação que trouxe a queda da Torre de Babel, e aqui foi a mesma coisa ali para os amigos do Thanos. Enfim, a gente volta aqui para o confronto do Thanos e do Capitão Marvel e de todo mundo junto. E aqui, então, o Capitão Marvel, ele segura o cubo cósmico, ele diz assim, não, o cubo cósmico deve ter ainda alguma coisa por trás dele, não é porque o Thanos largou ele que ele não é mais importante, então ele deve ter algum valor, né? Então, no meio da briga aqui, né, o Drax vai lá pra cima do Thanos, junto com o Capitão Marvel, eles estão ali lutando contra ele, né, etc. Aqui vem o ponto principal de uma principal virada aqui na história. O Thanos tá lutando contra o Capitão Marvel, daí ele diz assim, daí nisso tem o cubo cósmico ali junto com eles, né? Daí o Thanos diz assim, eu vou drenar todo o teu poder, e daí ele vai ficando velho, ele fica bem velho, só que daí ele decide quebrar o cubo cósmico. E daí quando que ele destrói o cubo cósmico, o poder do Thanos se esvai. Daí nisso desaparece o Thanos, para ali os poderes dele, né? Já venceram aí as naves, então o Thanos desaparece e a morte abandona o Thanos nesse momento. Então esse aqui é um primeiro final, vamos dizer assim, para a saga de Thanos. Eles venceram, então, destruindo o cubo cósmico, e daí a gente vai continuar agora a história voltando para o Warlock. Agora o Warlock já venceu lá todos os desafios dele lá da Contra-Terra, ele tá perdido no espaço. Cara, ele é bem chorãozinho, assim, né? É de um outro estilo do que o Surfista Prateado, assim, mas é mais ou menos a mesma vibe, assim. Tá no espaço, tudo dá errado pra mim, blá blá blá. Mas enfim, ele voando ali pelo espaço, ele chega lá num planeta que tem um pessoal caçando uma mulher, e daí ele vai lá e impede de matarem essa mulher, né? Esses seres aí que estão caçando ela. Porém, daí aqui ele vai se envolver numa questão que é da Igreja da Verdade Universal. Bom, aqui já é uma história um pouquinho diferente daquilo que a gente vê até o momento, mas enfim, o Warlock, ele no futuro, ele vai se tornar Magus, vai se tornar o Magus, esse outro ser aí, e ele vai fazer uma igreja para ele. Então, basicamente, ele faz uma igreja para ele mesmo, todo mundo tem que seguir ele, quem não aceita seguir a igreja, eles matam, então eles já estão assim há pouco tempo, mas eles já existem, essa igreja aí, e vai explicar o que aconteceu. Na verdade, assim, o Warlock se transformou no Magus, ele voltou lá pro casulo, virou Magus, depois ele passou anos ali fazendo a sua igreja, etc, arranjando seguidores, não sei o que, daí ele volta no tempo para ele se transformar, para ele pegar o Warlock e se transformar em Magus, ou seja, é meio que um looping temporal que está acontecendo aí. Então ele foi até o futuro, o Magus, e ele volta para o passado para transformar o Warlock em Magus, senão ele não vai ter a tal da igreja. Não sei se deu para entender, mas é por aí, tá? Enfim, daí aqui nesse momento o Magus aparece aí, né, ele vai começar a confrontar o Warlock não quer se transformar no Magus, mas aí o Magus vai tentando fazer ele se transformar, fazendo com que ele tente aceitar isso, enfim. E daí no decorrer dessa história, a joia da alma, que o Warlock tem aí, vai começar então a absorver umas almas, daí ela começa a tentar tomar o controle do corpo do Warlock, e daí ele começa a se perder, começa a ficar triste com questão a isso, ele não quer usar a joia da alma, que é uma coisa que é extremamente poderosa para ele. Ele tem um confronto aqui com a matriarca, que é a líder da igreja ali, né, no momento, tipo, o Magus é o deus, né, e ela seria como se fosse o papa da igreja, vamos dizer assim. Mas enfim, daí tem todo um confronto aí com ela, ele vai para um julgamento lá, muito doido, aqui tem uns seres aqui que é só um olho, tem que só uma boca, enfim, ele vai para um julgamento, meio que estão tentando julgar ele pelos crimes de não aceitar a igreja, vamos dizer assim, né? Enfim, daí ele tem todo esse confronto aí com esse pessoal, ele consegue se libertar desse julgamento, mas aí a matriarca joga ele nesse mundo de palhaços. Nesse mundo de palhaços, é uma doideira, tá todo mundo lá meio que sendo feliz, e o Warlock, eu acho que não tá certo isso aí, né, ele quer sair daí,
Daí ele meio que descobre que para sair daí ele tem que entrar na loucura, não sei o que. Daí ele confronta aqui o monstro da loucura. Né? Cara, isso aqui é uma doideira absurda. E daí, por fim, daí sim a gente tem o visual aqui do Magus, finalmente ele em pessoa, né, aqui na história. Daí o Magus conta essa história aí que eu falei, né, que ele tem que voltar pro casulo, etc, falar como é que ele conquistou o universo, blá blá blá, né? Toda uma história bem complexa. Aqui já tem o envolvimento da Gamora. A Gamorra, sei lá, chame como você quiser. A Gamora, ela é filha do Thanos aqui, né? Fala que ele adotou ela, etc, treinou ela. E ele fez com que... Porque ele sabia, então, que o Magus estava aparecendo aí e que ele podia frustrar os planos de Thanos, porque o Thanos é amante da morte e o Magus é amante da vida. Então ele treinou a Gamora para ela ir lá e matar o Magus. Só que assim, o Magus consegue ver isso, ele consegue lutar contra a Gamora e ele não morre. Então o Thanos aparece aí no final, né? Depois disso aí. E o Thanos disse isso pro Warlock: olha, se tu não quer se transformar no Magus, vem comigo, eu te ajudo a tu confrontar ele. Então, o Thanos e o Warlock trabalham juntos aí, em boa parte aqui da história, e por fim, né, falando ali, daí tá até dá vem aqui o Capitão Marvel, explica a história do Thanos até o momento, né, enfim, daí o Thanos está ajudando o Warlock a não se tornar o Magus. O Warlock não quer se tornar o Magus, e o Thanos não quer que o Magus exista, né? Porque o Magus vai atrapalhar os planos dele de conquista da morte, etc. Então, em certo ponto aqui, o Thanos quer impedir que o Magus tome conta do Warlock, e daí nós vamos ver aqui uma coisa que vai acontecer no futuro, que é quando que o Warlock vai lutar contra ele mesmo. Enfim, daí a gente vê aqui que o Warlock vai lutar contra ele mesmo se mata. Uma coisa muito louca aí, que fica meio que no ar o que vai acontecer aí. Mas enfim, daí a gente segue com a história aqui do Warlock, né? Depois do Thanos ter vencido o Magus. O Warlock, então, ele tá ali pelo espaço, etc. Aqui, em certo momento, a Gamora tá numa nave e vem o Drax e destrói a nave dela, né? E, enfim, daí o Warlock tá vivendo aí umas mundos paralelos, umas coisas muito loucas dele. Ele anda sempre com o Pip, o Troll. Enfim, daí aqui num certo momento o Warlock entra na Joia da Alma e ele decide então que ele quer se livrar dela, mas é difícil, etc. Enfim. Aqui daí tem uma passagenzinha rápida mostrando o Thanos destruindo um planeta, daí o Drax vai lá lutar contra ele. E daí a gente chega no episódio final, que é quando que chega aqui então nos Vingadores, que daí novamente, né, o Warlock tá puto contra o Thanos, né? Ele percebeu que o Thanos quer matar todo mundo, então ele quer impedir o Thanos. E os Vingadores também percebem que o Thanos está voltando, e daí o Capitão Marvel também se junta a eles e começa então uma destruição aí pelo universo, liderado pelo Thanos. Aí vai descobrir o que aconteceu. O Thanos descobriu que tinha as joias do infinito, né? E daí ele cria uma joia gigante que meio que tem o mesmo poder das joias, assim, é meio que a fusão das joias. Só que é um negócio artificial que ele criou aí. Então, com esse negócio artificial, ele quer usar então para destruir a Terra, destruir as estrelas agora, né? Ele não quer mais destruir a Terra. Ele quer destruir as estrelas, todas as estrelas do universo, para fazer com que a morte volte para o lado dele, porque a morte abandonou ele naquele momento. Então, o Thanos vai ali para o espaço, tem um monte de nave, e ele pretende chegar perto do Sol, usar aquela joia do infinito que ele criou lá. Ele quer usar aquela joia para destruir o Sol e destruir outras estrelas ali também. Enfim, daí os Vingadores lutam ali contra os servos do Thanos, e o Capitão Marvel e o Warlock vão atrás do Thanos. E daí vem o Homem de Ferro, o Thor também vão ali junto com eles, e enfim, né? Daí eles têm uma luta ali contra o Thanos, mas por fim, daí acontece aquilo que o Warlock tinha visto lá anteriormente, né? No meio dessa batalha, que vem um Warlock e mata o próprio Warlock. Quando que isso acontece, o Warlock vai para dentro da Joia do Infinito dele, lá, né? A Joia da Alma, e ele vive em paz lá dentro. Porém, ainda o Thanos ainda tá por aí, né? Ele meio que foi vencido, porém, ele tá ainda solto. E daí, aqui nesse momento,
é quando que se envolve o Homem-Aranha. O último capítulo tem o Homem-Aranha e o Coisa. Daí vai contar então aquilo que aconteceu até o momento, porém fala que o Thanos não foi vencido. O Thanos, depois de ter brigado lá, que o Warlock morreu, etc., ele se voltou contra os Vingadores e conseguiu vencer deles. Porém, a Serpente da Lua, ela usa a sua telepatia para entrar em contato com o Homem-Aranha para pedir ajuda para lutar contra o Thanos. O Thanos, então, ele tá com a joia aqui da alma, né? Ele quer usar ela para vencer aí dos heróis, etc. Enfim, dar cabo à estrela ali, na verdade, o Sol. Enfim, daí a gente vai lá pro espaço com o Coisa e o Homem-Aranha, os dois se juntam e vão lá pro espaço. Mostra aí então o Warlock dentro da joia, etc. E enfim, que o Coisa e o Homem-Aranha estão tentando deter o Thanos lá dentro da nave dele, eles conseguem libertar os Vingadores e vai todo mundo pra cima do Thanos. Vão lá lutando contra ele, estão ali brigando contra ele, etc, né? Ele tá usando seus poderes ali, tá lutando contra os caras, tá vencendo deles ali em certo ponto. Porém, nesse momento, tem um orbe que tem a joia da alma ali dentro. Está presa. Daí o Homem-Aranha quebra aquele orbe e a joia se liberta e sai o Warlock da joia. E ele pega o Thanos e transforma o Thanos em pedra. Daí o Thanos então fica preso ali nesse formato aí, né? Porém o Warlock então depois de ter feito isso aí, então ele teria morrido mesmo, né? Mas ele voltou lá para dentro da Joia da Alma, onde que ele tá lá com a Gamora, que também tinha sido jogada lá dentro, com o Pip, etc. E enfim, daí o Warlock que venceu o Thanos, e o Thanos então tá ali em formato de pedra, porque ele não conseguiu vencer, então não conseguiu fazer com que a morte voltasse para ele. Porra! É grande essa saga de Thanos, hein? Mas é muito boa. Então vamos dar mais uma destrinchada nela agora. O Thanos é um personagem que fez muito sucesso aí, né? Foi um grande vilão por muito tempo aí nos quadrinhos. E graças ao MCU, né, ele se expandiu ainda mais, né? Se mostrou um vilão ainda mais emocionante aí, um cara que mexeu mesmo com os brios da galera aí, né? Matando um monte de personagem, um monte de gente aí. E foi muito legal lá no MCU, mas aqui dentro, aqui é a origem dele, é a primeira história dele, que é muito, muito boa. Bom, primeiramente, Saga de Thanos, se você nunca leu, e você vai ver aí, tem um monte de histórias aí dentro, um monte de quadrinho que faz parte disso, eu vou dar uma ideia para vocês aí, que é de amigo para amigo, tá? O primeiro volume aqui da Saga de Thanos tem toda a história lá do Warlock, tá? Só que no finalzinho mesmo que vai ter o Capitão Marvel 25 a 27. E daí, se eu fosse falar para vocês, vocês podem pular toda a parte do Warlock. Eu acho muito chata a parte do Warlock, ao menos aqui nesse começo. Esse começo aqui do Warlock era escrito pelo Mike Friedrich. Não que ele seja um mau autor, eu acho que ele é um bom autor, mas eu acho que essa história aqui é bem chatinha, por causa que o Warlock ali é um ser divino, que daí tem o alto evolucionário aí, que dá a joia da alma para ele, dá mais poderes para ele lutar contra as criações do alto evolucionário que não deram certo, no caso o Homem-Fera, daí vai lá para contra a Terra, vai lutar contra esses seres aí, e é uma história muito longa, e bem chatinha, assim, é bem numa vibe, assim, de o salvador do mundo que veio pra Terra pra salvar as pessoas, etc, blá blá blá. Essa história aí, eu acho ela bem xarope, não sou muito fã desse tipo de história, né, mas pra quem gosta de histórias bíblicas, isso que é bem uma história bíblica aí, de um Messias que vai salvar, então, aí a humanidade, vamos dizer assim, né, que daí ele faz isso lá na Contra-Terra. Eu acho bem xarope, bem chatinha essa parte aí, e ela é escrita praticamente toda ela pelo Mike Friedrich. Porém, quando que entra o Capitão Marvel aí na história, aqui também tem umas historinhas do Homem de Ferro, que é mais fora do Warlock, né? Nesse volume aqui tem as histórias do Quarteto Fantástico Thor, o Marvel Premiere e o Warlock, e as também do Incrível Hulk, que estão nesse primeiro volume. Tudo isso é tudo história do Warlock e eu acho bem xaropinha. Mas quando que entra no Capitão Marvel, daí sim, daí o Capitão Marvel daí já era mais o Jim Starlin. O Jim Starlin que foi fazendo as coisas acontecer aí dentro, né? Nessa história do Homem de Ferro e do Capitão Marvel, é mais ele que está encabeçando.
E no segundo volume, daí também é tudo Jim Starlin, né? Tem participação de outros autores também, claro, né? Mas é o argumento, assim, a ideia principal é tudo girando na ideia do Jim Starlin que ele fez esse aventurão aí com o Thanos. Daí, esse segundo volume, daí pode ler tudo. Daí tem as histórias do Warlock aqui dentro também, porque vai ser importante, mas assim, se for botar na ponta do lápis, talvez até as do Warlock que tem esse segundo volume aqui também, talvez, se tu não tá com muita paciência, também pode até pular, mas eu acho que vale a pena ler nesse segundo volume as histórias do Warlock. Elas são ali do Jim Starlin, apesar de ter aquela levada lá do Mike Friedrich de Salvador da Pátria, etc, blá, 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 né? Ainda são histórias boas. Traz a história da Igreja Universal do Reino do Magos, né? Que é o Warlock do futuro. Enfim, é uma história legal, assim, eu acho que o Magus até aparece depois em outras coisas também, né, e ele tem esse embate aí com o Thanos que é interessante, e por fim, daí a gente tem ali o grande embate que é do Capitão Marvel, é que assim, o ponto principal aqui dentro da história, né, o Thanos como grande vilão, e os grandes heróis aí, dá pra se dizer que é o Capitão Marvel e o Warlock, né? Os dois são os principais que vão fazer frente ao Thanos, junto com os Vingadores, é claro, né? Tem o Homem de Ferro, tem bastante importância aí. E o Coisa, por mais estranho que possa parecer, né? Coisa, ele aparece também mais histórias aí, né? E por fim, ele é um dos grandes aí que vai bater de frente com o Thanos, por causa que depois que dá toda aquela questão ali que o Thanos vence os Vingadores, etc., sobra para trás ali o Homem-Aranha e o Coisa que vão lá, e daí dão um jeito de libertar o Warlock, que o Warlock, por fim, dá fim ao Thanos. Cara, é uma saga muito boa, um espetáculo, o Jim Starlin dá uma aula de arte sequencial, a narrativa dele, assim, aquilo que ele bota nos quadros, de que forma que ele bota nos quadros, a dinâmica entre os quadros, tudo, é muito, muito bom. O Jim Starlin é genial, ele é muito bom naquilo que ele faz aí. Além do roteiro, porque o roteiro é muito bom, mas a narrativa dele, quando que ele está desenhando, é show, é desbunde, é um espetáculo, é um petardo. Cara, o Jim Starlin é genial mesmo, tá? Todos os quadrinhos que ele for desenhar, que vocês procurarem aí, que tiver ele desenhando, vale a pena parar para admirar a arte dele, a arte sequencial dele principalmente, tá? O traço dele é bom, talvez tenha outros desenhistas com um traço melhor, mas a narrativa dele é espetacular. Poucos autores conseguem fazer histórias tão doidas, criar uns personagens muito loucos, uma doideira, o estilo da luta que ele faz entre os heróis aí, em certo ponto, assim, umas batalhas mentais, o Capitão Marvel, quando que ele ganha esse upgrade dele, que ele ganha mais poderes aí, cara, tudo isso é explicado, é mostrado de uma forma muito boa. O Jim Starlin merece todos os aplausos e parabéns e prêmios, etc., que, cara, ele deveria ganhar uma boa bolada aí pelo sucesso ali do arco dos Vingadores aí no MCU, né, com o Thanos. Ele deveria ganhar uma paulada de dinheiro, por causa que sem isso aqui, sem a saga de Thanos, isso não teria acontecido. E assim, depois da saga de Thanos, vem Desafio Infinito e etc., que também vou trazer aqui na sequência aí, né? São quadrinhos um pouco mais grandes, né? Cara, isso aqui é enorme, isso aqui demorou um monte para ler tudo, até porque é um texto mais da época ali dos anos 70, né? Então tem bastante texto, né? Bastante coisa escrita, mas é um quadrinho muito bom, apesar do Warlock, que o Warlock acho que não há necessidade disso. Mas enfim, obrigado pela sua presença. Comenta aí se você gosta do Thanos, se você não gosta, o que você gosta, o que você não gosta, se você já leu isso aqui, se você já não leu, sei lá. Comenta aí aquilo que você quiser, manda um abraço pra família. Obrigado pelo seu like. Dá ele agora, dá um likezinho aí. Beijo pra você, obrigado pela sua presença e até a próxima. Forte abraço e tchau!